pessoal, a gente está aqui hoje com mais um Mente Solta. É um podcast que vocês sabem que a gente vai trazendo várias histórias de sucesso, tanto na área da saúde, quanto na área da medicina diferenciada, medicina da qualidade de vida. Nós temos várias histórias de sucesso que já vieram aqui, né, como a Helenita, a musa sessentona, e hoje a gente está com um colega que tem uma história super interessante na questão da dor, que é o Bruno Gato Souto. Eu preciso falar do nome dele. Preciso falar do nome, que é muito interessante. E a gente zoa muito lá no hospital. E o Bruno, ele tem uma característica muito legal lá nos hospitais que a gente trabalha, que é tratar o paciente com uma humanização diferenciada. E justamente o paciente está com muita dor, né, Bruno? Ele tem um emocional um pouco mais abalado, né? Sim, acho que primeiro começando pela... Você disse que eu tenho essa característica, né? Que realmente eu acho que não dá para separar, pela minha formação, eu não consigo separar essa questão da psicologia ali do paciente, como ele enfrenta esses problemas, que principalmente, pelo menos na ortopedia, que foi o que eu me especializei, o paciente procura você na emergência, que é uma porta de entrada ali, e a queixa é sempre a dor. E aí a origem dessa dor, por que ele tem esse problema, como ele encara esse problema, ali no início você não tem muito controle daquilo ali mesmo naquela abordagem inicial. Mas no ambulatório, acompanhando esse paciente, a gente percebe que o psicológico dele influencia diretamente de como ele lida com essa dor. Aí não estou entrando nem na questão de uma dor crônica, estou falando daquela questão pontual. E acho que eu tenho esse olhar por conta da minha formação, né? Eu comecei na saúde com 15 anos. Eu fiz técnico em enfermagem primeiro e trabalhei como técnico muitos anos, buscando fazer medicina. Já tinha esse sonho desde criança e a porta de entrada para a saúde foi pelo técnico em enfermagem. E acho que a enfermagem tem um papel muito importante nessa minha formação para ter esse olhar mais humanizado. É o cuidado. A enfermagem ela tá ligada ao cuidado. O técnico de enfermagem ele é aquela força braçal do hospital, né? E ele que dá o banho no leito, ele que conversa, que está com maior tempo, né, nessa assistência de saúde, de contato com esse paciente. Então ele sabe da história, ele acaba tendo... ele precisa ter essa valência na sua formação ou no seu... isso como sua característica, e porque se ele não tiver esse envolvimento, ele não consegue desenvolver aquele paciente, isso contribui diretamente para a melhora dele. É verdade. Então, eu vou até fazer um adendo, gente, que é bem parecido a nossa história, porque eu também fiz o técnico de enfermagem, e eu consigo entender isso, sabe? E eu acho que isso gerou um olhar diferenciado, né, pra gente. Sim, acho que a nossa relação ali, a gente trabalha junto, né, a gente vê que quem tem esse background de ter sido técnico em enfermagem, passado pela enfermagem, consegue entender como funciona um serviço de saúde, saber da parcela de contribuição para o seu sucesso e ter essa visão, com certeza traz essa humanização no meu cuidado é lógico que isso é um desafio, nas emergências nós não conseguimos criar esse laço, até não é o local ideal, né, porque o paciente traz, ele quer resolver aquele problema, e os tempos né, de saúde desse atendimento são curtos. Então, isso é um desafio que você tem sofrido, né? Eu tenho, por conta de ter essa característica, ela me abre, dificulta esse atendimento na emergência, porque o paciente vem e você quer... A minha ideia é entender por que ele está passando por aquele... É um exercício, né? Por que ele está passando por essa situação. E o cara só quer ali, às vezes, tá com uma dor lombar, tá com alguma coisa, ele quer melhorar daquele problema, pelas questões trabalhistas, ou por conta dessa questão inicial que trouxe ele ali, e ele quer ir embora para casa. Ele não quer ficar ali no hospital. Mas você, pelo menos, iniciar e ter um olhar humanizado para esse paciente, isso... Eu não consigo mudar isso da minha prática médica. Isso é um desafio, porque tem mais gente esperando lá fora. Uhum. Mas quando você pelo menos pergunta, não trata o paciente só com um joelho, ou uma lombar, ou a dor. Você saber que tem um ser humano ali, olha, eu sei que aqui não é o momento. Eu sempre pontuo isso nos atendimentos. Olha, cara, eu sei que você está passando por isso, mas faz isso aqui nesse primeiro momento. Depois acredito que um caminho ideal para seguir com esse acompanhamento seja assim, assim, assim. E os pacientes às vezes te olham assim, esse cara, por que ele está me perguntando isso? É diferente, né? É o diferencial. Porque você consegue olhar além da dor.
Eu percebo Sim. isso, né? E uma das coisas é como eu trabalho na neurologia e eu trabalho muito com a dor também, a dor crônica, eu acredito que a gente tenha basicamente os mesmos perfis de paciente. E o que mais é difícil na minha área, Bruno, é fazer o paciente entender que ele é corresponsável pelo tratamento dele. Você também enxerga essas dificuldades? Você percebe que é uma dificuldade também nos seus pacientes? É uma dificuldade, porque eu vejo que o paciente que consegue enxergar essa questão do quanto ele contribui para que a responsabilidade dele, perdão, de cuidar da própria saúde. E o que a gente vê é que os pacientes eles terceirizam esse problema. É verdade. Só que ele não é uma coisa consciente. Não. Ele terceiriza os seus problemas, ele quer ir no médico para te dar um remédio, para ele melhorar, assim, ele precisa melhorar daquela dor, ele quer ficar bom, mas ele não percebe que ele tem todas as ferramentas para poder tratar. E ele não consegue enxergar essas coisas. E eu acho que é lógico que é curioso um ortopedista ter essa visão, acho que é incomum, né? Mas eu não consigo separar isso. Então eu sempre venho com, olha, você tem todas as ferramentas, usa disso, assim que você vai seguir por esse caminho. Eu tô aqui só para te auxiliar. Isso aí. E quem vai fazer o resultado é a própria pessoa. Justamente. Até porque a gente tem uma visão de medicina de tratamento curativa, né? Não é uma medicina paliativista. Claro que existem os pacientes que estão na situação do paliativo, que é aquele que você vai lá, faz a medicação, o cara vai embora, mas daqui a uma semana, daqui a um mês ele volta, e ele vai voltando e retornando, a coisa só vai progredindo, você vai aumentando medicação para ele. Mas com o olhar mais humanizado, o olhar onde a gente já se viu naquela questão de dor, né? Porque eu também já tive histórias na dor, e eu acredito que você deva ter alguma história que a gente vai querer saber. Quando você começa a olhar para o paciente como alguém que você, também poderia ser você ali naquela situação, aí você fala, o que eu posso fazer para resolver o problema? Eu me enxergo assim, não sei se você também se enxerga, como uma médica que resolve problema. Eu sou resolvedora, mas como que eu resolvo? Eu te dou portas para você abrir e passar por elas. Infelizmente, alguns pacientes ainda não conseguiram enxergar que nós somos só um meio, um mecanismo, um auxiliador. A gente é um orientador, na verdade, onde a gente diagnostica e orienta como ele vai seguir e ter uma vida boa, uma vida plena, né? Ter saúde de verdade. E aí, você deve ter alguma história na dor. Tem alguma coisa que tenha te ligado a isso para querer trabalhar com dor, com trauma? Parando para refletir, acho que eu tenho sim uma relação, né? A gente, assim, como eu passei por essa questão do técnico e tentando buscar progredir, evoluir, me formar e seguir os meus sonhos, a gente acaba fazendo uma jornada dupla, a gente dorme pouco, ou quando eu me formei e comecei a trabalhar, você é exposto a dar plantões noturnos, você vira uma chave que você precisa construir, o dinheiro que você ganha, você quer reinvestir em formação, em cursos, então é uma exigência física grande. E nesse período eu me vi dormindo pouco, depois estava com insônia, depois estava ansioso, e aí não sabia como é que lidar com aquilo, tudo muito novo, e passei por um período bem difícil de dores no corpo, ninguém sabia o que eu tinha, procurei vários médicos que queriam basicamente resolver o problema, mas a queixa que trouxe, não entender por que está tendo essa queixa, por isso que o acompanhamento é importante. Sim. E tive muitas dores no corpo, cheguei a procurar, tive problemas intestinais que eu só fui descobrir que era a vida que eu estava levando, que estava abrindo várias complicações e eu tentava tratar pontualmente esses sintomas, aliás, as repercussões dessa vida que eu estava tendo, e queria só resolver. Os médicos também entendi, olha, você está com esse problema intestinal, vamos resolver isso aqui, você está com essa dor aqui, toma isso aqui. E não conseguia achar um profissional que conseguia costurar todo esse remendo para entender o motivo, assim, a origem desse problema. E eu não achei esse profissional, mas eu consegui enxergar quais eram as ferramentas e qual era o caminho que eu deveria seguir. Lógico que isso durou 5, 7, 8 anos e hoje em dia eu ainda estou nesse caminho, a gente nunca encontra esse final, né? Mas eu percebi que fazendo atividades físicas, dormindo melhor, tendo uma visão mais para saúde mental, coisa que eu nunca tinha parado para refletir, o quanto isso estava contribuindo para eu ter essas dores. Eu tinha dores no corpo de tomar relaxante muscular, colocar compressa mora numa contratura, que era só tensão, era só estresse. E a gente não consegue parar para refletir, né? Então não dá, você acha que não dá para separar dor de saúde mental? Dá?
Olha, eu não tenho formação de dor, nem saúde mental, nem acompanho esses pacientes de neuropsiquiatria, todo esse conhecimento e esse embasamento, mas pela minha prática, mesmo que curta, me formei com um ortopedista, vai fazer 3 anos, e tendo essa coisa da enfermagem, eu não consigo separar. Eu percebo que não dá para a gente separar, até porque o paciente que tem, nos estudos, né, o paciente que tem a dor, tem vários tipos de dor. Justamente. E a questão emocional, ela potencializa esses gatilhos de dor. Como se tivesse um fiozinho ligado para a dor ali, e quando ela é exposta a uma dor, ele já liga aquele fiozinho, como se já tivesse uma conexão para a dor. E o tratamento passa por tentar quebrar essas pontes que são gatilhos para a dor. É isso aí. Tem pacientes que chegam às vezes no meu consultório, Bruno, e eu faço algumas perguntas para ele na saúde mental, né, que eu também trabalho na psiquiatria, e eu vou questionando para ele, mas onde foi que você se perdeu? O que você gosta de fazer? E a gente vai fazendo algumas perguntas chaves, ele fica meio perdido, e de repente eu começo a mostrar para ele como aquele trauma lá de trás está trazendo repercussões para o hoje. Porque nós somos um ser inteiro, só que a gente quer tratar as coisas separadas, né? Então a gente é corpo, alma e espírito, nós somos um ser biopsicossocial, e se a gente não tiver inserido num contexto de equilíbrio, quando a gente vai estudar na medicina, a gente já sabe o que é homeostase, equilíbrio do corpo, e quando a gente está com febre, por exemplo, é um grito de socorro do corpo, dizendo assim, tem alguma coisa errada, olha para isso aqui. A tosse é um grito de socorro, dizendo, tem um bichinho aqui que não tá legal. Quando a dor vem, é sim o corpo falando, porque o corpo fala. E se tá doendo, tem um motivo. É uma unha encravada, e quando eu digo unha encravada, eu não estou falando de unha, né? Porque hoje tá tudo assim, você fala de uma coisa, mas você quer falar de outra. Então, gente, quando você fala assim, tem uma unha encravada, você não consegue colocar um sapato. E isso vai te incomodar e você não vai andar direito. Então, toda vez que a gente começa a sentir dor, que seja uma dor no corpo, uma dor emocional como a depressão, há algo muito mais profundo que ninguém quer falar, que ninguém quer abrir, né? Ninguém quer abrir esse baú e tirar a poeira lá de dentro. E eu vejo que ter essa união das especialidades, como a ortopedia, a traumatologia, junto com a neurologia e a psiquiatria, é muito importante para o paciente entender que ele pode tratar o que está doendo hoje, mas ele precisa saber a causa, né? E sabe uma coisa que eu observo trabalhando junto com você, e que todos os pacientes falam, né? Porque eu reavalio grande parte dos pacientes seus, eles comentam, poxa, aquele médico me ouviu. Eu vejo que você tem esse diferencial da escuta ativa. E eu queria saber como é que se acontece alguma coisa dentro do seu emocional se você não escutar o seu paciente. Isso, assim como assim, é um desafio você conseguir. É lógico, eu consigo separar isso em grandes blocos. Na emergência, o desafio é você ouvir, tratar e resolver. Ambulatorialmente, dá tempo de você criar essas conexões, né? Uhum. Mas ali, trabalhando, mesmo assim, eu acho que se você der o mínimo ouvido para o paciente, é porque a gente, quando vai chegando num certo ponto de formação, é época de saúde, quando o paciente entra e fala a primeira coisa, você já sabe o que você vai fazer. Já sabe a medicação que você vai passar, você já sabe qual o problema dele, uhum, e o que ele tem que fazer para resolver. Só que o desafio como é que você vai acelerar esse processo, que tem mais pessoas aguardando, ou no meio ambulatorial? Como é que você vai ouvir, orientar, e mesmo já sabendo tudo que você tem que fazer, sabe? Beleza, ele tem uma dor lombar, eu vou passar tal coisa, vou fazer tal coisa, vou instruir tal coisa. Só que o paciente ele tem que enxergar que ele precisa contribuir, sabe? E eu tento ouvir o paciente, porque quando o paciente fala, e aí na questão até da psiquiatria, da psicologia, quando ele fala os seus problemas, é como ele se ouvisse, é como se ele se ouvisse. Então, fazer perguntas para o paciente pensar, e ele acaba refletindo por que ele tem esses problemas. É uma paciente que não faz atividade física, que está com sobrepeso, que não dorme bem, que tem uma vida estressante. Eu acredito que você fazer certas perguntas que provocam o paciente a refletir, ou mesmo perguntas básicas. Você faz atividade física? Não. Como é que está a tua rotina? Como é que está o teu trabalho? Não faço. Com as próprias respostas, ele vai perceber o que ele precisa fazer. É verdade. Ele tem a resposta dela. Ele já tem a resposta. Ele tem a resposta. Eu tenho observado isso. É muito legal.
Muito legal mesmo. A gente está aqui falando só sobre dor, Bruno, mas eu acredito que você deva ter alguma história engraçada de consultório para contar pra gente. Qual foi a história mais engraçada que você já passou nesses últimos anos? Eu tenho uma história recente, eu acho que está mais fresca na minha cabeça. Tem um paciente que eu acompanho no ambulatório que, por um acaso, ela mora em Miguel Pereira. E ela me procurou na clínica lá, nem me conhecia, estava com um problema no joelho. Ela tem uma artrose avançada nos 2 joelhos, estava muito inflamada, com uma sinovite, líquido no joelho. Eu parei os atendimentos, levei ela para o consultório, porque eu faço um serviço também de ortopedia, de bloqueios, infiltrações, guiados por ultrassonografia. Então, eu levei ela para o ultrassom, vi que ela estava com muito líquido, tirei esse líquido, tratei essa sinovite, infiltrei corticoide, enfim, fiz um tratamento com ela e ela melhorou muito. Além desse primeiro atendimento, de conversar, entender, eu prontamente peguei, levei e resolvi o problema dela agudo. Mas disse que ela precisava tratar, falei todas aquelas coisas que a gente orienta e fala que o paciente precisa fazer. E ela, beleza, teve atendimento, orientei, ela foi embora. E aí ela volta, começa a acompanhar comigo, e uma das medicações que eu filtrei dela foi a arnica, que é uma das medicações que a gente faz intraarticular, é uma medicação muito boa que promove um efeito anti-inflamatório. E comentei da arnica com ela. Na próxima consulta, ela me trouxe um pé de arnica. Um pé. Ela, doutor, o que é isso? É um presente para você. Me deu um pé de arnica. E esse pé de arnica, eu tô tendo encontros com ela a cada 3 semanas. A arnica, que era desse tamanho, já tá com 2 metros de altura. E aí ela, você gosta de outras plantas? Enfim, a cada consulta ela me traz uma planta nova. Minha esposa quer me matar. Eu tô com um pé de arnica, uma hora pronobis, tô com um bambuzinho japonês, e aí eu acordo, molho as plantas, e aí eu lembro dela. Eu dei um nome para cada planta. Dei os nomes da paciente, eu dei um primeiro nome, segundo nome, terceiro nome para as plantas, para poder lembrar da paciente da história. É muito legal. E agora muito sou legal. Jardineiro de presente de paciente. Mas é muito legal, né, esse carinho que os pacientes têm com a gente. Mas o que eu te oriento, e vou falar até para sua esposa também, cara, vai morar em Miguel Pereira e tem um monte de... Cara, não, pior que o mais engraçado que ela já, no dia que eu dei o com ela, chegou aí, minha esposa, o que é isso, ó? Tem mais uma amiguinha da plantinha lá. Pô, mas eu não sabia que a arnica crescia tanto, também que tá com 2 metros, cara. Eu quero foto, Bruno, depois você me manda. Eu vou te mandar a foto. Cara, isso é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Eu passei por uma dessas, eu trabalhava muitos anos isso, numa clínica de saúde da família, e eu cuidei também de um paciente obeso, ICC, muita dor, neuropatia diabética, então o cara não andava direito. De repente ele me volta, todo mês ele trazia uma dúzia de ovos, toda vez que ele voltava, uma dúzia de ovos, eu achava o máximo, ovos caipira, e um dia ele chegou com um porquinho pra mim, aí eu falei, onde é que eu vou colocar o porquinho no apartamento? Peraí, tem um pouco de verdade. Um porco. Eu achei o máximo, mas eu fiquei olhando pro porquinho, eu falei, meu Deus, obrigada, agradeci, eu falei, o que tu aceitou o porco? Aceitei, eu tive que aceitar, era um presente, a gente tem que saber. Eu um pouquinho embora pra casa. Levei. Depois eu dei um jeito nele, mas eu levei. Maravilhoso. Você tem que lembrar outra história. Então conta. Conta aí. Essa história, eu também trabalhei em clínica da família. Aí você falou de porco, eu lembrei, pelo amor de Deus, vai ser cancelado. Eu trabalhei no interior do Rio, numa clínica da família, e era muito isolado. E, por falar de porco, tinha um paciente que tinha um bar. E aí ele era famoso por fazer torresmo. Você falou de porco, eu lembrei disso. E aí ele era meu paciente e ele era conhecido por fazer torresmo gigante. Sabe aquela coisa meio Flintstone, sabe? Então ele foi numa consulta comigo, levou um saco de bacon frito. Só que eram uns bacon desse tamanho frito. E aí eu e vou embora para casa, era 1h30 até chegar em casa, cheguei em casa com um monte de bacon, e mostrei da minha esposa, o que é isso, Bruno? Eu falei, bacon, ganhei de presente, não vou conseguir comer, o que a gente vai fazer com esse bacon? Só que era um pedaço de bacon frito de torresmo, aquele torresmão, eram 3 pedaços gigantes, eu não sabia o que fazer com aquele negócio. Eu comi uma parte, mas a minha vontade era sair distribuindo para todo mundo, né? Chamar os amigos, chama aí, ó, vamos trazer limão, vamos todo mundo comer a barriga. Consulta, quando a gente chega com um negócio de peça de bacon desse tamanho, não sabe é muito legal, né? E eu acho que eles veem a gente assim, tem um carinho tão grande por nós, eu sou muito grata por isso também, até porque eu sei que a gente faz a diferença na vida deles. Sim, eu fico muito feliz, porque a gente brinca, ri aqui, mas isso é muito gratificante, porque você saber que você contribuiu para uma pessoa, para às vezes mudar a realidade dela,
de proporcionar que ela faça mudança não só na vida dela, porque quando a gente muda uma vida, pelo menos de um grupo familiar, a esposa, a gente consegue mudar alguma realidade, ela transforma as outras pessoas em volta. É isso. Com atividade física, com alimentação, e às vezes a mãe, o pai é diabético, é hipertenso, e aí a esposa percebe que com poucas atitudes ela consegue contribuir para a própria saúde, e cativar as outras pessoas em volta como servindo de exemplo. Surreal. E você ser o mecanismo dessa mudança, mesmo de forma... A gente não percebe o quanto que a gente faz mudança na vida das pessoas com pequenas ações, né? E ouvir, eu acho que é o início dessa relação. Eu vou até chamar, né, os colegas para essa visão que o Bruno trouxe, porque a verdade é que a medicina é isso, é gerar a mudança na vida do outro. E a gente não pode se perder do nosso propósito de vida dentro da medicina. Inclusive já tem um novo curso, né, que já acontecia fora do Brasil, que é o MEV, tem em Harvard, que é o Medicina de Estilo de Vida, está vindo agora para o país, justamente por isso, porque é uma medicina diferenciada, onde você pega o paciente e trata ele como um todo. E eu percebo que essa nova geração da medicina, ela tem visto o paciente muito mais como um todo, não tem como a gente separar, não tem como a gente não olhar para todas as necessidades daquele ser e saber que a gente é o mecanismo. Cara, isso é fantástico. Eu vejo que realmente eu estou na profissão correta por esse motivo, porque a gente foi canal de bênção para alguém. É muito bom, sim. É muito bom mesmo. E, assim, e da minha área, Lidiana, na ortopedia, de formação mesmo, assim, clássica, o ortopedista ele é muito conhecido por ser mais turrão, mais direto, ele só quer operar, só quer fazer, e eu não me enxergo só dessa forma. Eu acho que eu tenho essa parcela do Bruno que é objetivo, olha, é a fratura, é assim que trata, é isso que vai fazer. Só que, assim, para mim, na minha profissão, nessa minha parte, principalmente na ortopedia, é nadar contra a maré. Isso é um desafio para mim, ganhar espaço em serviços, em locais, em construir sua própria clientela. Isso eu estou falando de questão particular minha, de desenvolvimento de profissão, né, de carreira. Só que eu só consigo enxergar esse futuro, eu não consigo ser diferente disso. Então, e eu percebo essa mudança, e acho que eu estou presente nessa transição de como é que se lida com os pacientes, sendo mais humanizado. Assim, espero que seja uma luz do fim do túnel dessa mudança principalmente da ortopedia, de uma visão diferente, se importando com o paciente, com a psicologia do paciente. E eu vejo que quem não está com essa cabeça, futuramente com essa nova geração, eu acho que não vai ter mais espaço, sabe? Eu tô lembrando de uma história aqui que eu vou contar, até para alegrar um pouco seu coração com relação à ortopedia. Eu trabalhava no hospital lá em Brasília, e eu não estava na hora, mas pessoas que estavam que me contaram, e tinha um ortopedista lá, muito famoso na região, na cidade, e ele também tinha esse perfil carismático, acolhedor, e a tia dele, idosinha, caiu, quebrou o fêmur, eu acho, e ela chegou lá e ela falou, meu filho, e brigando com ele, por que você foi fazer ortopedia? Eu falei pra você fazer outra coisa, fazer cirurgia, fazer outra coisa, por que você foi fazer ortopedia? Ele falou, por isso, vó. Ou por isso, tia, acho que era a tia, né? Por isso, tia, porque eu sabia que um dia a senhora ia precisar de mim. Todo mundo um dia precisa da ortopedia. E aí, essa resposta que ele deu, eu fiquei pensando, eu falei, gente, como às vezes a gente negligencia algumas áreas, né? Às vezes a gente acha que, tem gente que fala que a ginecologia não é medicina, que a ortopedia não é medicina, você não é médico, porque você é ortopedista. E a verdade é que é de um preconceito, sabe, eu acho até muito duro olhar para essa situação, porque antes de você fazer uma especialidade como essa, você fez toda a medicina, só que você lida com uma das partes que é mais importante na vida do paciente, que se chama a dor. Porque ninguém com dor vive. Não tem esse ser humano que tenha vida se tiver dor. Ele sobrevive, ele acorda, faz alguma coisa ou outra, mas não tem como ter um relacionamento bom se tiver dor. Não tem como trabalhar direito se tiver dor. Não tem como ter vida. A pessoa sente dor, ela paralisa.
e vai tendo medo, entendeu? Então é um ser humano que está paralisado. E a ortopedia, depois a neurologia, ela é uma das áreas que mais está ligada à área da dor. E eu vejo, assim, como essa área tem sido importante, sabe? Eu tive, isso. Por acaso, ontem eu atendi um paciente na emergência, 50 e poucos anos, trabalha na indústria, né? Ele veio na emergência com muita dor lombar e cervical. Eu fiz aquele primeiro atendimento, conversei com ele, dei atenção, falei que orientei aquilo que eu faço sempre. Olha, o que você está passando? O que você está fazendo? Como é que é a tua atividade? Vai fazer essa medicação aqui, vai seguir por esse caminho. E ele falou assim, ele ficou o olho cheio de lágrimas, porque eu dei abertura para ele contar as coisas. Ele, doutor, eu não aguento mais. Eu quero trabalhar, eu não paro de sentir dor. Eu estou há 1 mês e meio com essa dor que não melhora. Eu fui no médico da coluna, ele falou que eu tenho que fazer uma cirurgia de hérnia de disco e a dor não melhora, eu já tomei medicação, preciso sustentar minha família, esse trabalho aqui é novo. Ele começou a desabafar o que ele estava passando na vida. Ele falou assim, cara, não sei o que eu faço, não aguento mais, eu tenho que sustentar minha casa. E aí eu falei assim, a gente é obrigado a... como é que eu vou passar? Como é que eu vou lidar com esse paciente, né? Uhum. E eu costumo falar assim, para tentar justificar o que ele está passando, é totalmente compatível com essa hérnia de disco, ou com essa situação, né? Você tentar humanizar o paciente, falei, mas olha, você está com dor lombar, olha o que você está passando. É totalmente compreensível você estar passando por essa pressão. Porque ele pediu desculpa. Não, desculpa, tá emocionado aqui, estou quase chorando. Eu falei, cara, bota para fora. Isso, assim aqui é mesmo. O lugar, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. E eu costumo falar assim, olha, nós temos uma energia. Vamos dizer que a gente tem um combustível lá de 100 para poder lidar com as coisas do dia a dia. A dor crônica, ou essa dor diária, no caso dele, olha, vai consumir 70% da tua energia que você tem para o dia. Você tem dificuldade para lidar com os outros 30%. Isso vai deixar mais irritado, isso vai te deixar menos produtivo, isso vai tirar teu sono. Então, aos pouquinhos, o paciente entendendo que ele está inserido nessa realidade, começar a perceber o que ele pode fazer para mudar. Quais pequenas atitudes que ele pode ir trabalhando para que essa dor, que ele já pode estar tratando ou não, o que ele pode fazer de meios para minimizar isso, dormindo melhor, fazendo o tratamento com fisioterapia, ou acompanhamento psicológico, ou com algum profissional que passe alguma medicação que nesse período pontualmente facilite ele lidar com essa dor. Então, eu acho que começa por aí. Nossa, que show. E você, quando você atende esse tipo de paciente, que até consegue se abrir, você se enxerga um pouco às vezes neles, em alguma situação? Você consegue até melhorar a sua vida a partir disso, ou você acha que não influencia? Olha, hoje eu consigo ter um pouco mais de consciência e autoconhecimento para tirar lições desse dia a dia. Mais novo na profissão, isso era muito difícil, porque você acaba absorvendo esse pesar, essa energia, porque o paciente te procura com dor, ele vem com uma energia, uma coisa pesada, que nem ele mesmo sabe que está carregando. E se você absorver isso de cada paciente, no final do dia, muitas vezes você também não está bem. Muitas vezes cheguei em casa, você vai tomar um banho, precisa de um reset para conseguir deixar aquilo que ficou no dia para trás e você também viver a sua vida. Você também tem as suas preocupações, suas ansiedades. Então, dá para se enxergar em um pouquinho de você em cada paciente. Eu consigo me enxergar também nessa mesma situação que você falou, Bruno, porque como a gente tem muitos anos já na área de saúde, né? Tanto na área da enfermagem, depois veio a medicina, então eu fiquei 7 anos como enfermeira, 3 anos na área de técnico de enfermagem. E são 24 anos, vai fazer 25 anos que eu estou na área da saúde. E no início, eu também trazia muito para mim, assim, as dores, e às vezes as pessoas acham que pessoas ficam frias. Eu não consigo me enxergar que eu fiquei fria. Na verdade, eu consigo enxergar que hoje eu consigo resolver com praticidade o que é para ser resolvido com praticidade e enxergar a dor mais profunda do meu paciente quando é necessário, para ter empatia por ele, para conseguir me colocar no lugar dele. Mas eu costumo dizer na minha casa que assim, eu trabalho no meu trabalho. Eu estudo na minha faculdade, por exemplo, eu estudo no meu lugar que eu faço mestrado, e eu vivo na minha casa. Eu não estudo na minha casa, eu não trabalho na minha casa, eu não trabalho no meu ambiente de estudo, porque se eu começo a misturar isso,
talvez aquilo que era dor física, dor emocional, comece a voltar de uma forma muito mais intensa. E aprender isso, gente, eu acho que tanto para o profissional, para qualquer profissional, para o paciente é muito importante. É você começar a colocar as coisas no seu devido lugar. Quando a gente começa a colocar as coisas no seu devido lugar, você começa a se autoconhecer, você começa a dizer, agora eu entendi, tá doendo muito, por quê? Porque eu tô trabalhando no meu trabalho, mas eu tô trazendo os problemas da minha casa para cá, eu tô com postura ruim, eu tô mal, eu não tô conseguindo produzir direito, mas aí de repente, quando você começa a alinhar e dizer assim, bom, se no meu trabalho eu tenho que trabalhar bem, tenho que fazer bem, então eu tenho que fazer, cuidar do meu corpo para que aqui eu não tenha postura errada. Você vai trazendo alguns cuidados, como você falou, pra gente ter realmente uma vida, né? Sabe o que eu percebo? Tem muitas pessoas da nossa idade, assim, da nossa geração, você é mais jovem do que eu, mas, assim, né, nessa geração aí de 40, 50, 60 anos, que já tem a sensação de que é finito, que já acabou, porque já desgastou a reserva da vida. E é esse o convite que a gente tem hoje com o Mente Solta, é fazer você acreditar que você tem uma vida, que você pode enxergar tudo diferente a partir de altos cuidados diários. Né? A gente vê na ortopedia e observa isso. Tem paciente que tem a mesma idade, um paciente com 50 e pouco, 60. Gente, é jovem, 50 e pouco, 60 anos, hoje em dia... Na metade da vida, né? Tá muito bem. Por conta dessa preocupação da sociedade de cuidar da saúde, isso. Esse slogan fitness que a gente está vivendo hoje, aí, de tudo tem que ser saudável. Eu vejo só o lado positivo disso. Também. Dá mais conscientização, faz mais atividade física. E para a ortopedia em si, que esse paciente com dor vem para mim, eu sou o maior incentivador de praticar atividade física. Parece que todo paciente que chega tem que fazer atividade física. A senhora está fazendo sua musculação, faz um pilates, eu brinco muito. Eu adoro paciente vovozinho. Então eu me divirto com eles. Então eu sempre brinco com essas pacientes, eu abraço a vovozinha na rua, minha esposa fica, aquela vovozinha muito linda, vou dar um abraço e um beijo nela. O que é isso? Eu adorei aquela vovó. Então, essa paciente vem e eu falo, vovó, vamos fazer o seguinte, a senhora vai começar a fazer atividade física, vai fazer pilates, depois você vai fazer uma hidroterapia, vai fazer amizade com as amiguinhas da sua idade, vai comprar um maiô bonito, bota aquela saidinha de praia, vai fazer, que isso, eu vou fazer, sabe assim, você cria esse laço brincando com o paciente, elas adoram. Eu sempre brinco, olha, vai fazer o seu grupo de amizades lá, que todo mundo está precisando. Isso cria uma rede de apoio que estimula aquela senhora que estava sem musculatura, que piora as dores de artrose, piora as dores no corpo, piora a dor lombar. E esse grupo que ela daqui a pouco está passeando, tem viagem, então isso é aquela questão sociocultural ali, a questão do corpo, estimula ela a fazer atividade física e voltar. Porque ela faz, sente dor e ela para de ir. Então ela não consegue, esse paciente que está com essa dor crônica, ou a vozinha que tem as dores de artrose, ela, na primeira dificuldade que ela tem, ela para. Então essa rede de apoio consegue trazê-la de volta. Tanto a gente na consulta, quanto aquele grupo que ela cria. Isso, em qualquer lugar tem isso, né? E entender que é romper esse tempo aí, né? Vai chegar um dia que vai parar de doer, mas você tem que ser persistente, resiliente, sim, e mudar, né? Porque esse é o grande desafio que eu vivo na fibromialgia, que o tratamento da fibromialgia não é medicamentoso, é exercício físico, mas o cara faz exercício físico, ou a mulher faz exercício físico e dói, aí ela para, aí não vai mais. Então romper essa barreira esse período que você precisa para aguentar, sustentar, suportar, e realmente a rede de apoio ela é fundamental. A fibromialgia é interessante, né? Ela é primeiro descrita pela reumatologia, que por muitos anos centralizou esse atendimento, mas ela é multidisciplinar, né? Onde o psiquiatra é o que centraliza todos os problemas, já que a base de qualquer doença autoimune, você precisa ter um psicológico, precisa ter um psicólogo, precisa tratar e ter esse olhar para a saúde mental. Na fibromialgia, principalmente, o psiquiatra consegue sinalizar para todas as outras especialidades, porque ele passa pela reumatologia, ele passa pela ortopedia, pela fisioterapia, neurologia, ele passa por todas essas disciplinas, né? Então, essa consciência é muito importante, cara. É isso aí. Gente, muito feliz por estar aqui com vocês no Mente Solta. Seja bem-vindo, Bruno, e de verdade volte mais vezes, fique aqui com a gente e vamos aprendendo cada vez mais. Hoje foi uma coisa muito mais técnica, mas a gente depois vai trazer várias histórias legais para vocês. É isso aí. Valeu. Muito bom, tchau, tchau.